Ora, vivam muito boa noite, sejam bem-vindos a este evento de apresentação do programa eleitoral para o município de Odivelas, o programa eleitoral da CDU. Tenho comigo o candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Odivelas, Peio Ferreira, também presentes os candidatos a vereadores, Pedro Azevedo Varinho, Maria da Luz Nogueira, Florentino Serranheira e também Rui Francisco, que é o primeiro nome, o cabeça de lista da candidatura da CDU à Assembleia Municipal de Odivelas. Com determinação e confiança, a CDU poderá, caso assim o entenda e vote nesta candidatura, fazer mais e melhor. Peio Ferreira, uma breve introdução a este evento de apresentação da candidatura da CDU. Muito bem. Em primeiro lugar, desejar boa noite a todos e dizer o seguinte: a CDU assume publicamente que é a única alternativa real à atual gestão PS-PSD que tem governado este concelho desde sempre. Era importante, nos dias de hoje, percebermos uma questão de fundo em relação ao concelho de Odivelas. É que não existe uma estratégia de desenvolvimento e de organização deste concelho. E essa lacuna abriu não só o campo a toda a especulação imobiliária, como gerou um concelho com profundas desigualdades sociais, naturalmente nos preocupam muito, mas também com profundas desigualdades territoriais. O Partido Socialista e o PSD não aproveitaram aquilo que poderia substituir este tal plano estratégico de desenvolvimento do concelho através de um instrumento de gestão importante que é o Plano Diretor Municipal. E, portanto, se queremos corrigir estas assimetrias, e assumimos desde o princípio que este é um vetor essencial da nossa ação, nós teremos que desenvolver esse plano, travar a especulação imobiliária e, em simultâneo, fazer um combate sério às desigualdades sociais e territoriais. Não são aceitáveis zonas como o Barruncho, a Quinta do Pancas, todos os bairros do Verde Civil, e ainda por cima é como se estivéssemos num concelho que tem todas estas realidades aqui dentro. Esta é uma situação para a qual trabalharemos com todo o rigor para combater. Isto é uma situação que não pode continuar. Com as atuais políticas, ela não só vai continuar, como se vai agravar. Peio Ferreira, Odivelas tem a segunda maior densidade populacional em termos nacionais. Ao ritmo do crescimento a que as coisas estão a acontecer, brevemente será o concelho mais densamente povoado do país, isto para os anos que vêm aí. Naturalmente, cabe tomar medidas para que as coisas continuem sustentáveis. Pois, as medidas têm que se tomar, nomeadamente através de uma revisão acelerada do Plano Diretor Municipal, que foi um grosseiro erro que permitiu aumentar os índices de construção e de utilização de solos. E, portanto, aquilo que vamos assistir nos próximos anos no concelho de Odivelas, e esta preocupação com o futuro é absolutamente determinante, aquilo que vamos assistir, se não se alterar esta política, é um concelho cada vez mais densamente povoado, com cada vez mais problemas de estacionamento, de congestionamento de trânsito, enfim, com uma diminuição acelerada da qualidade de vida. E, portanto, há que definir medidas estruturantes, que estão, aliás, expressas no nosso programa municipal, sobre as quais refletimos profundamente e que algumas delas têm sido sistematicamente adiadas. É o caso da conclusão das redes viárias internas, como pode constatar no nosso programa. Muito bem. Hoje existe um grave problema de estacionamento em Odivelas, isto para além do estacionamento desordenado, carros em cima do passeio, pessoas na estrada. Isto é uma situação que merece, no programa eleitoral da CDU, uma importância relevante. Sim, nós definimos que é preciso dar passos significativos na questão do estacionamento. Aliás, não estamos a inventar a roda, porque isso aconteceu em Lisboa há uns anos atrás. Isto é, fazendo a projeção daquilo que nos parece que vai acontecer, Odivelas estará em breve
francamente congestionado. E um pouco uma análise como foi feita em Lisboa. Não só é preciso concluir estes viários, como é preciso começar a avançar na questão do estacionamento. E então temos algumas medidas estratégicas, como um plano faseado de médio e longo prazo, que permita equacionar as questões do estacionamento em Odivelas ao longo dos anos. Depois temos um problema que nos afeta diretamente, que é o problema da manutenção da estação do terminal intermodal na estação de Odivelas. É outro problema que temos que dar atenção e que se prende com a expansão da rede de metro. E temos algumas propostas que nos propomos concretizar desde já, como a construção de um silo automóvel subterrâneo no Parque Irmino Estrela na Pontinha, com a construção de um jardim. Referir que esta medida é tomada com toda a ponderação e com uma análise de custos e das capacidades do orçamento municipal. E porquê é que a tomamos como prioritária? Porque se analisarmos aquilo que é a freguesia da Pontinha, esta é uma freguesia que não dispõe quase de zonas verdes nenhumas. Portanto, é uma freguesia onde a qualidade de vida urbana é péssima. Exatamente, aproveitando também esta ideia dos parques de estacionamento, que é preciso avançar em Odivelas. Propomos que, quando o Conservatório de Ondinis sair do espaço que ocupa na Póvoa, se construa aí algo de muito semelhante com a Pontinha, com o que propomos para a Pontinha, mas deixando também à superfície a possibilidade de construção de zonas verdes e de utilização por entidades IPSS e outras entidades que estejam viradas para a sua atividade naquele sítio. Outra questão, e também emergente, são as áreas urbanas de gênese ilegal, a vertente sul e a vertente norte, onde urge... Nascente. A vertente nascente, perdão, onde urge tomar medidas. Sim. Nós temos, como sabem, uma forte preocupação com o que se passa nas Auges, que aliás ocupam uma área significativa do concelho de Odivelas. Mas nós, na CDU, somos uma equipa e, se vocês me permitem, eu vou dar a palavra ao candidato a vereador Pedro Varino e ele desenvolverá um pouco a nossa perspectiva sobre esse assunto. Muito obrigado. Antes de mais, boa noite e agradeço aqui a possibilidade de estar presente. Gostava de dizer primeiro que a situação das áreas urbanas de gênese ilegal não são situações emergentes. Infelizmente, são situações que já emergem há muito tempo e que se perpetuam no tempo. Em nossa opinião, por uma política errada da forma como é abordada pelo município de Odivelas. Uma vez que, em vez de construir junto das próprias áreas, fica à espera da iniciativa delas e muitas vezes não consegue chegar aos interesses e às necessidades daquelas populações para verem, no fundo, aquelas áreas urbanas regeneradas, legalizadas e tudo o resto. É claro que nós temos aqui questões muito diversas no nosso município em termos de áreas urbanas de gênese ilegal, as chamadas Auges. Temos situações que estão mais avançadas e que aí nós vemos, no fundo, um licenciamento ou um acabar dos licenciamentos e das licenças de utilização que são dadas sempre por iniciativa do morador, portanto da Comissão de Moradores, que procuram o licenciamento, não havendo uma política integrada do próprio município na procura da resolução da questão em si. Ou seja, o próprio município é um pouco inerte naquilo que é a solução que se deve encontrar. E nessas questões nós propunhamos, e é uma proposta nossa, que se criasse uma equipa multidisciplinar, uma equipa de missão, na orgânica do município, que fosse capaz, ou seja, que estivesse ao serviço do município e dessas áreas Auges, para que se conseguisse ver o problema, detectá-lo e, no conjunto de cada auge, porque elas são todas diferentes e todas têm as suas necessidades, com essa equipa multidisciplinar conseguir resolver esses problemas e chegar à entrega do licenciamento final e tudo o resto, que é aquilo que urge. E isso é que é emergente e urgente. Quanto à parte das auges que são, no fundo, de mais difícil resolução, e essas até já têm alguns gabinetes, esses têm que ser aprofundados e criar realmente uma equipa que esteja lá para solucionar e não para só andar a resolver aqueles problemas que aparecem aqui e acolá cirúrgicos. Ou seja, tem que ser visto, a questão das auges tem que ser vista
de uma forma integrada na política do município, para o município e para as pessoas do município, porque as próprias auges em si também criam um conjunto de problemas na rede viária e em todo o resto que urge resolver. E é essa a nossa proposta. Muito obrigado. Pedro Ferreira, estamos em pleno século XXI. Como é que é possível ainda termos um bairro como Albarramos? Luís Filipe, permita-me que volte um bocadinho à questão anterior, que é o seguinte. Este grupo de missão que o Pedro Varino falou pretende cortar com um vício estrutural que há nesta Câmara, que é, em vez de as auges e as suas comissões de administração sentirem os departamentos da Câmara como um apoio, sentem-no, e isso foi-nos expresso diretamente, como um entrave à resolução dos problemas. E, portanto, a nossa proposta é inverter este caminho. Quanto à questão da existência de barrunchos, e não só de Quintas do Pancas e de outras zonas, se me permite, porque, mais uma vez digo, a CDU é uma equipa, nós funcionamos em equipa e é desta riqueza da equipa é esta riqueza da equipa que nos traz a nossa mais-valia. Queria dizer o seguinte: já assumimos publicamente que o barruncho será uma questão resolvida neste nosso mandato se ganharmos o município. De qualquer maneira, queria, se me permite, dar a palavra à minha camarada Maria de Luz Nogueira, que é a nossa número 2 na lista à Câmara e que, portanto, terá um papel preponderante em toda a nossa atividade. Relativamente ao Barruncho, o Barruncho é a vergonha deste Conselho do ponto de vista daquilo que são os bairros sem qualquer tipo de condições, portanto, bairros de barracas, assim chamados. Já devia ter sido extinto há muito tempo, já houve muitas promessas para aquele território, grandes projetos apresentados no papel e nos outdoors da cidade. O facto é que continuam a existir ali largas centenas de pessoas a viver sem qualquer tipo de condição, enfim, uma completa indignidade do ponto de vista das condições de habitabilidade. E, portanto, aquilo que efetivamente é urgente é que, numa articulação entre a Câmara Municipal e o Estado, através do IRU, designadamente, haja um forte investimento na construção de habitação social para reabilitar essas pessoas, e isso é um compromisso que a CDU assume, mas que o assume com a séria convicção de que tudo o fará junto do Poder Central, porque a Câmara Municipal não tem essa responsabilidade exclusiva, junto do Poder Central, para concretizar de facto o fim daquele bairro e dar àquelas famílias condições de vida com dignidade que merecem e que ninguém tem hoje, ninguém devia estar hoje sujeito a viver em condições daquela natureza. Infelizmente, os problemas de habitação não se esgotam no Barruncho. Maria da Luz Nogueira é também um problema a resolver nos antigos bairros do Governo Civil. Certo, exatamente. Há também um sério problema com estes bairros que se situam fundamentalmente, como sabemos, na Pontinha, ou na freguesia da Pontinha, bairros construídos há largas décadas e que têm vindo, enfim, num estado de degradação contínuo. Também, relativamente a isso, tem havido várias promessas, sobretudo em fases de campanha eleitoral, em que volta e meia aparece o anúncio de uns programas que vão resolver a situação. O facto é que o Governo Civil primeiro, o IRU depois, a administração daqueles territórios, os responsáveis, as entidades responsáveis daqueles territórios e mais concretamente aquele parque habitacional, têm feito tábua rasa e portanto, simplesmente votado completamente ao abandono e a um estado de degradação preocupante aquelas habitações. Nós visitamos com frequência estes bairros e é ouvir a indignação das pessoas, mostrarem-nos como é que uma varanda já está quase a cair, como é que uma janela já se partiu, como é que as casas e os corredores e as entradas estão num estado de degradação inaceitável. E, portanto, são pessoas que pagam a sua renda, são pessoas que estão numa habitação que lhes foi atribuída e que têm direito, efetivamente, a ter as suas casas reabilitadas. É uma responsabilidade, efetivamente, do Estado, mas do Estado aqui ao nível do IRU, enquanto, enfim, instituição que hoje tem este património,
Mas também não podemos esquecer que a Câmara Municipal tem, ao nível dos espaços públicos, também responsabilidades. E sendo uma zona marcada por fortes sinais de exclusão social, quando se fala nas desigualdades territoriais e sociais do concelho, ali é uma das zonas onde isto acontece. Não podemos também esquecer que, ao nível dos equipamentos sociais, e eu penso que as coisas não se podem desligar, as respostas sociais ao nível das escolas, da creche e do próprio centro de saúde que se situa naquele meio, naquele espaço, centro de saúde da Ormeira, portanto, tudo concorre à degradação destes equipamentos, à ausência de uma creche, com o encerramento da creche que existia há uns anos atrás e não se reabilitou. Portanto, tudo concorre, dizia, para que aquelas famílias, aquelas populações vivam em condições habitacionais e do ponto de vista do meio envolvente extremamente preocupantes e aos quais é necessário efetivamente pôr fim. Há alguns anos foram extintas várias freguesias agrupadas em uniões de freguesias. Para que consequências é que isto trouxe para as freguesias de Odivelas? Quando andamos na rua, nós percebemos muito bem as consequências através das reclamações das próprias populações. Esta extinção de freguesias feita pela lei chamada Lei Relvas é qualquer coisa de obtuso, que não faz qualquer sentido. Pretendia-se uma economia de custos, mas isto acabou por, como vimos, funcionar ao contrário. A nossa posição em relação à extinção das freguesias do nosso concelho é muito clara. Tentaremos tudo, e esse é outro compromisso que assumimos na Câmara, é que nós vamos ter, desde o momento em que a gente tome posse, uma luta contínua pela reposição das freguesias. Aliás, é curioso porque quando analisamos as posições das diversas forças políticas no concelho, aparentemente todos eles estão de acordo. Mas não é bem assim. De facto, quando essas forças políticas são postas perante a população, defendem publicamente a desagregação das freguesias, mas depois, na prática, como se viu ainda há bem pouco tempo na Assembleia da República, vão arrastando o processo, por exemplo, reprovando o projeto de lei do PCP que previa novamente a desagregação das freguesias. E, portanto, é este o compromisso que assumimos com todas as freguesias antigas deste concelho, porque pensamos que isto é justo, porque pensamos que é fundamental a proximidade entre eleitos e eleitores e porque, como a vida mostrou, em grandes freguesias, dar um exemplo, Ramada Canessas, Pontinha Famões, o próprio trabalho dos autarcas é extremamente difícil porque se tornaram freguesias enormes, algumas dispersas, como é o caso de Ramada e Canessas, com territórios muito grandes. E, portanto, aquilo que assistimos é às queixas sistemáticas das populações que antes era uma coisa, agora com a extinção de freguesias é outra. No caso da Ramada Canessas também temos a agregação de duas realidades urbanas completamente diferentes, uma com história e outra moderna, de culturas diferentes. Portanto, queremos que é preciso dar gás a esse processo de desagregação das freguesias e não temos dúvida, faremos tudo perante o Governo Central, para tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, para voltarmos a ter as nossas 7 freguesias no concelho. Muito bem, vamos agora olhar a saúde. A saúde em Odivelas está bem? A saúde em Odivelas está com sérios problemas, que aliás fizemos refletir neste mandato anterior, no mandato em que ainda estamos, muito claramente as nossas preocupações nas reuniões de Câmara. Uma das pessoas que mais se destacou nessa luta pela defesa das condições de saúde foi, sem dúvida, o Florentino Serranheira, que é também candidato a vereador nesta lista da CDU, e, se me permite, eu vou-lhe passar a palavra, porque creio que ele, melhor que ninguém, saberá discorrer sobre este assunto. Bom, logo no início da progressão epidémica, a CDU constatou que existiam grandes carências para proteger a saúde da população em Odivelas. Como é sabido, existe apenas um ACES, que é partilhado no Concelho de Loures e que é responsável por cerca de 400 mil habitantes. A esse ACES não corresponde proporcionalmente aquilo que são as necessidades de meios, de equipamentos, de locais, de centros de saúde e de profissionais de saúde para responder às necessidades e às carências da população.
Na altura, há mais de um ano, conseguimos fazer passar uma moção na Câmara que, por unanimidade, que na generalidade aludia à criação de um ACES em Odivelas. Todavia, o governo do PS não aceitou essa proposta e, portanto, mais uma vez, a criação do ACES em Odivelas foi colocada em segundo plano. A progressão epidémica foi-se desenvolvendo, nós tivemos a primeira grande onda, podemos chamar de assim, enfim, e terminada essa primeira onda, e com a aplanação que existiu no verão, nós voltámos a terreiro, tentando aludir à necessidade de meios e principalmente profissionais de saúde. Na altura, e está publicado em jornais aqui da zona, nós referimos a necessidade de solicitar à ARS Lisboa e Val do Tejo que as suas equipas pudessem ajudar as equipas do ACES Louros Odivelas. E, em particular, a Unidade de Saúde Pública, que é também única e que, enfim, é totalmente carente do passado e agora numa situação epidémica, então, bastante mais carente e manifestamente insuficiente para as exigências. Aludimos também a um aspecto importante que era a testagem obrigatória de grupos prioritários. Colocámos expressamente as escolas, os polícias, os bombeiros, o pessoal da Câmara Municipal de Odivelas e até elencámos alguns locais específicos para essa testagem, como os grandes hipermercados, como a saída dos transportes públicos. Todas estas medidas, na altura, foram rejeitadas pelo PS em Odivelas. De referir que, entretanto, tivemos a segunda grande onda. E, claro, manifestamente impreparados, com o Hospital Beatriz Anjo perfeitamente impossível de responder às solicitações e com todos os centros de saúde do ACES perfeitamente debilitados, perfeitamente incapazes e com a saúde da população entregue a si própria. Voltámos a ter um pequeno declínio da progressão epidémica e nós voltámos ao assunto dizendo em reuniões de Câmara que os meios que estavam a ser alocados eram insuficientes, que era pouco. Enfim, fomos contrapostos pelo Presidente da Câmara dizendo que estava a fazer tudo, quando era manifestamente insuficiente e isso voltou a ver-se nessa terceira onda terrível, esta mais recente. Portanto, com tudo isto, o que é que nós podemos dizer? Que a CDU identificou de uma forma bastante evidente as carências da saúde com uma situação epidémica, principalmente aquela que atravessámos, que o PS andou sempre atrás do prejuízo, sempre a tentar resolver aquilo que acontecia, sempre atrás daquilo que o governo propunha, nunca teve uma atuação proativa, nunca conseguiu fazer nada de novo para defender a saúde da população em Odivelas, e isso mantém-se atualmente. As pessoas continuam a não conseguir aceder aos seus médicos de família, os centros de saúde continuam inoperantes, nós continuamos com falta de meios e de recursos, e o PS em Odivelas, enfim, anda a reboque do PS a nível nacional e nós continuamos a não ter um ACES e assim provavelmente continuaremos se estas políticas do Partido Socialista se mantiverem em Odivelas. Para o futuro, propomos a criação do ACES em Odivelas. É fundamental que nós tenhamos um ACES do Concelho de Odivelas, a criação de uma unidade de saúde pública em Odivelas, com os meios necessários, não apenas para fazer face a uma epidemia, porque talvez isso possa ser excesso, mas para fazer face às necessidades da população em termos de saúde pública em Odivelas, e fundamentalmente a criação de um conjunto de centros de saúde que são extremamente necessários para responder às necessidades de saúde da população. Estou a falar do Centro de Saúde do Olival Basto, do Centro de Saúde da Pontinha, do Centro de Saúde da Urmeira. Apenas com profissionais de saúde, com mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos, mais administrativos e com uma melhor política na perspectiva de gestão dos recursos de saúde, será possível nós termos a possibilidade de cuidar da saúde dos odivelenses. Está de novo na ordem do dia a questão da utilização do complexo desportivo do Porto. Sem ambiguidades, a CDU sempre teve uma posição
falava sobre este assunto. Qual é o futuro que podemos plasmar para a utilização do complexo desportivo da Quinta do Pinheiro? Bem, em primeiro lugar, dizer o seguinte: aquele complexo só está nas mãos do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol por decisão conjunta de PS e PSD. A CDU opôs-se à cedência ao Sindicato de Jogadores Profissionais daquele complexo desportivo por 30 anos e, nesse sentido, temos assumido como compromisso, caso ganhemos a Câmara, tentar reverter aquele processo. O projeto que temos para aquela área é bem diverso daquele que lá está, onde, por decisões contratuais, apenas 10 crianças do concelho têm direito a utilizar aquele complexo desportivo. Trata-se de uma área desportiva por excelência para o concelho de Odivelas, uma área muito nobre e, portanto, nós, quando equacionamos aquele complexo, queremos uma área aberta à fruição da população, em especial dos jovens, e entendemos que a Câmara Municipal tem uma palavra política determinante no que será o futuro daquele projeto. Teremos que passar por esse primeiro passo. Quem disser o contrário está a enganar as pessoas e depois tentar um processo em que a Câmara tem um papel dirigente de fazer convergir num novo projeto a Câmara com todas as coletividades existentes no nosso concelho. E queremos que isso é possível. Olhamos agora para a cultura. Em relação à cultura em Odivelas, o que é que se plasma para o futuro nesta área? Bem, em primeiro lugar, dizer o seguinte: é fundamental o reforço do Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Odivelas. Ou seja, se não dermos gás, e temos, felizmente, técnicos altamente competentes na Câmara para o fazer, eu penso que não haverá futuro. Mas eu gostaria de passar a palavra à vereadora Maria da Luz Nogueira para ela explicitar um pouco mais daquilo que são as nossas propostas na área da cultura. Bom, se calhar abordava-se aqui a questão da cultura também relacionada com o património, porque digamos que são aspectos que se intercruzam. Portanto, do ponto de vista do património, há aqui 3 ou 4 aspectos que interessava realçar. Desde logo, nós defendemos a criação do Museu Municipal no Mosteiro de Odivelas, defendemos a reabilitação do auditório da Póvoa Santo Adrião, que muitas pessoas daquela freguesia falam da necessidade de um espaço de cultura naquele local e, portanto, está há demasiado tempo fechado e abandonado ou com funções que não têm nada a ver com aquilo para que foi construído. Também relativamente ao posto de comando do MFA, portanto, o núcleo museológico situado na Pontinha, portanto, um equipamento interessantíssimo do ponto de vista da história e, obviamente, da criação da democracia, portanto, da nossa revolução, e que cuja utilização está extremamente condicionada a visitas, com marcação, com aspecto de caráter muito burocrático, digamos assim. Portanto, nós consideramos que aquilo precisa ser revitalizado, dinamizado, para ser usufruído de uma forma muito mais significativa por parte da população, do concelho e não só, também da área metropolitana de Lisboa. Depois, no aspecto, digamos, se quisermos referir mais da cultura, é inevitável começar-se pelo Centro Cultural da Malaposta. Nós consideramos que tem que ser revertido a concessão que foi feita para a gestão daquele equipamento, e aquilo tem que voltar a ser gerido pela Câmara Municipal. Como já foi referido pelo Painho Ferreira, o Departamento de Cultura da Câmara Municipal tem que ter mais recursos e uma equipa que efetivamente trate da programação artística para aquele equipamento. E depois a outros níveis, que o movimento associativo cultural deste concelho é de uma enorme riqueza. Desde bandas filarmónicas, arranjos folclóricos, a N formas de expressão musical. O território é rico, o concelho é rico e, portanto, há que aproveitar todo este potencial. Por um lado, reforçar os mecanismos de apoio que existem, portanto, alterando o programa de apoio municipal para o efeito, e integrar esta riqueza numa dinâmica concelhia, no fundo, que a Câmara Municipal, em eventos como seja o aniversário do município, como seja o Dia Mundial da Música, para referir apenas 2 acontecimentos marcantes que sempre acontecem todos os anos, envolver aqui esta riqueza e este dinamismo cultural que o concelho tem e que precisa de ser reforçado, dinamizado,
e usufruído também por parte da população do concelho. Grosso modo, creio que será isto. O Partido Socialista tem deixado os mercados municipais ao abandono. Ainda recentemente construiu um mercado na Pontinha, mas queria deixar os comerciantes que tinham bancas no mercado antigo de fora das bancas do novo mercado. Isso só não aconteceu porque a CDU denunciou a situação. É exato aquilo que disse. Há uma situação de abandono dos mercados no concelho de Odivelas, com especial destaque para o mercado da freguesia de Odivelas e para o mercado da Póvoa de Santo Adrião. Nós temos refletido sobre essa temática e, naturalmente, que, integrada numa visão geral do território de que não prescindiremos nunca, temos propostas a fazer e estudos a efetuar. Eu daria a palavra ao meu camarada Pedro Varino, como candidato a vereador, para, enfim, explicar um pouco mais quais são as nossas opções em relação aos mercados. Pois, a questão dos mercados no município de Odivelas é uma questão sui generis. Nós, para falarmos da política, da gestão PS nos mercados de Odivelas, não temos nada a dizer porque ela não existe. Baseia-se exclusivamente em acabar com eles. E acabar com eles como? Deixá-los sem investimento, deixá-los de forma a não poderem cumprir aquilo que são as suas funções no comércio local, com os comerciantes que lá estão, no apoio às populações mais idosas e que carecem de estar lá com mais proximidade, até naquilo que é uma cultura de bairro e tudo o resto, que é inexistente. E é inexistente porquê? Porque se deu e se continua a dar o licenciamento maciço das grandes superfícies, ao abrigo dos interesses económicos que nós conhecemos, e esses não são compatíveis com a cultura e com aquilo que será o mercado tradicional do bairro, da vivência do bairro, daquilo que é a cultura das gentes e das pessoas dos locais. Isso é bem visível, quer aqui no mercado de Odivelas, quer no mercado da Póvoa de Santo Adrião, quer no mercado do Olival Basto, quer no mercado da Pontinha, que lá está, novo, mas que, mesmo sendo novo, mesmo que os comerciantes, por iniciativa da CDU, possam ter forma de lá voltar, essas condições não lhes são proporcionadas como é devido. Ou seja, a visão para os mercados tem que ser integrada no todo e na sociedade e nas pessoas que vivem no seu conjunto. Tem que ser vista de uma forma a que o mercado faça parte da cultura daquelas pessoas, como sempre fez. Eu lembro-me, pequeno, ir aos mercados e com a minha mãe, ao peixe, ao sábado, e etc. E isso perdeu-se. E é isso que nós queremos recuperar. Dar condições aos mercados para que os comerciantes que lá estão possam continuar, quer eles, quer as suas gerações vindouras, porque o comércio nos mercados muitas vezes é um comércio de família, é um comércio de gerações que se está a perder, e para que também as pessoas tenham que deixar de deslocar às grandes superfícies, só o façam quando quiserem, encontrando ali uma oportunidade de ter os seus produtos frescos, a sua convivência e tudo o resto que a sociedade precisa para uma vida urbana e uma vida de bairro, que é muito necessário, e que os mercados são um ponto fulcral nessa circunstância. Aliás, porque se o mercado também viver e viver de si, todo o comércio local, de porta e etc., que se encontra nas imediações, também sobrevive dessa parte, porque todas as pessoas, quando circulam a pé dentro das suas localidades e se vão deslocar ao mercado para as suas compras e tudo o resto, acabam por passar nos outros pequenos negócios e avivam o comércio local. De todo o género, restauração, retrosarias e tudo o resto. E a aposta da CDU é essa revitalização, mas uma revitalização a sério, para que os mercados voltem a ser aquilo que eram e a ter o seu papel na sociedade, que é muito importante. A construção do Parque Verde Urbano foi uma proposta da CDU há 4 anos que o PS adaptou à sua maneira, traz agora o assunto para a ordem do dia, mas, bem Ferreira, quando falamos nas áreas adjacentes ao mosteiro, o que é que faria diferente daquilo que o PS propõe? Em primeiro lugar, de facto, eu não diria que um plágio integral da nossa proposta, temos muito orgulho na proposta que fizemos para o Parque Verde Urbano. Agora, há qualquer coisa que nos entristece. Ao fim de 4 anos,
Aquilo que o PS conseguiu produzir foi um estudo prévio, ou seja, estamos muito longe da concretização da obra. E, portanto, podíamos dizer assim, o PS, de certo modo, apropriou-se da nossa proposta, mas infelizmente não a concretizou. Isto no que toca ao espaço verde central que tínhamos proposto, aliás, numa perspectiva muito mais global de articulação entre a cidade velha e a cidade nova, de articulação com o complexo desportivo de Porto Pinheiro, e, portanto, há em si um projeto que, do nosso ponto de vista, está amputado. Dissemos na altura que era fundamental criar uma centralidade estruturante nesta zona. Portanto, depois dissemos também que era importantíssimo aproveitar as áreas do mosteiro para responder a questões de índole social que são prementes no nosso concelho. Ora, acontece que as utilizações previstas para o mosteiro, propostas pelo PS, não contemplam um só equipamento social. Nós não temos dúvidas. Se ganhar a Câmara, este aspecto de não contemplar nada de social naquela área tem que ser alterado. Porque não é justo para a população. Aquela área central tem que estar também ao serviço das populações. E, nomeadamente, achamos que é muito importante criar um polo e aproveitar a disponibilidade daqueles 25 mil metros quadrados para criar um polo intergeracional naquela zona. Do nosso ponto de vista, é assim. Faz-nos imensa confusão e discordamos profundamente que os 2 edifícios das antigas camaratas do Instituto de Odivelas tenham sido entregues a uma única entidade, o ISCTE, para fazer uma residência de estudantes. Ora, imaginem isto. Se a Câmara tivesse cedido apenas um dos módulos, naturalmente que a residência universitária tinha menos camas, mas o outro módulo estava disponível para fazer vários equipamentos de índole social. E é muito esta linha que nós queremos seguir. Dizer-vos isto, não temos dúvidas. Se ganharmos a Câmara, na área do mosteiro existirá uma coisa que não existe em Odivelas. Um centro de dia para idosos com a devida dignidade. Costumo dizer e digo aqui, uma sociedade que não respeita os seus idosos, não se respeita a ela própria. Vamos agora olhar para a educação. Que medidas apresenta a CDU nesta área? A CDU, na área da educação, tem várias medidas propostas que, aliás, algumas delas transitam já do anterior processo eleitoral. Nós sabemos as condições que existem no parque habitacional, no parque escolar e as desigualdades que existem e, portanto, dentro da nossa perspectiva geral é preciso corrigir essas desigualdades, tornando o parque mais igual e melhor distribuído pelo próprio concelho. Para a apresentação das nossas propostas concretas e de algumas questões que, obviamente, temos recorrentemente levantados, eu vou dar a palavra à vereadora Maria da Luz Nogueira. Relativamente à educação, obviamente que começaremos por referir a necessidade que existe de construção de novas escolas. Odivelas tem crescido imenso, tem uma população estudantil que cresce todos os anos e não há, os equipamentos escolares não crescem, digamos, na mesma proporção que cresce a população escolar. Mas há 2 ou 3 notas aqui que são fundamentais. Há freguesias onde o crescimento da população tem sido muito maior, nomeadamente Ramada e Famões. Começando por Famões, Famões não tem uma escola de 2º e 3º ciclo. Os jovens de Famões, as crianças de Famões, terminam o 1º ciclo e têm que vir, a maioria deles, para a Escola António Gedeão. A Escola António Gedeão tem uma capacidade de ocupação de 150%. Portanto, ou seja, de facto, rebenta pelas costuras. E vale a pena dizer, a este propósito, que a Carta Educativa previa que até 2011 estivesse construída uma escola para 2º e 3º ciclo em Famões. Nós consideramos que a construção desta escola é de uma enorme exigência para este território, pelas razões que referimos. Mas não é só em Famões, também na Ramada é necessária mais uma escola de 2º e 3º ciclo, porque efetivamente as escolas que existem já foram construídas na década de 80 e são manifestamente insuficientes. Também a requalificação de escolas do 1º ciclo, que é necessário ir sempre mantendo, e algumas estão num estado de degradação considerável já há bastantes anos,
e precisam de intervenção urgente. A título de exemplo, António Maria Bravo em Odivelas, aliás, a Melo Falcão na Pontinha e a Cesário Verde em Canessas, são 3 exemplos a este nível. Mas ainda do segundo ciclo vale a pena falar da Escola Avelado Brotero. A Escola Avelado Brotero teve houve um contrato entre a Câmara Municipal e o Ministério da Educação para construir uma nova escola, porque aquela escola não tem já condições há muitos anos, e a Câmara Municipal abdicou da concretização dessa construção da nova escola, considerando que uns pequenos remendos que foram ali feitos numa intervenção há 2 anos, portanto, resolveria a situação. Nós entendemos que é necessário uma nova escola para substituir a Avelado Brotero. Falar de educação, tem que se falar também do reforço do pré-escolar, e aqui é uma responsabilidade municipal já de há largos anos. A resposta para o pré-escolar deixa muitas crianças ainda de fora, com uma agravante que é as IPSS que têm resposta de pré-escolar podiam reconverter esta resposta para creche se efetivamente fosse reforçado o pré-escolar no concelho. Por último, mesmo para terminar, até porque estas coisas são sempre muito mais desenvolvidas depois do que aquilo que, enfim, numa apresentação desta natureza é possível, mas para terminar, reforçar esta ideia é que as escolas, para funcionarem, têm que ter profissionais. E têm que ter professores, têm que ter técnicos e têm que ter assistentes operacionais e assistentes técnicos. E toda a gente comenta e toda a gente reforça em qualquer conversa que tenhamos, em qualquer discussão que façamos sobre educação, que é a necessidade de se reforçar o número de assistentes operacionais e de lhes proporcionar formação profissional para o exercício das respectivas funções. É preciso valorizar estas carreiras, é preciso reforçar estes profissionais nas escolas, porque a sua função é fundamental, é a eles que, em primeira mão, muitas vezes as crianças se dirigem. A Assembleia Municipal de Odivelas é um órgão autárquico que tem como missão fiscalizar as decisões da Câmara Municipal de Odivelas. Mas a Assembleia Municipal, em Odivelas ou noutro relato qualquer, no caso desta nossa conversa em Odivelas, tem estado de costas voltadas para os odivelenses. É preciso arranjar aqui forma de alterar isto, Rui Francisco. Boa noite, Luís. Boa noite a quem nos segue lá em casa. O diagnóstico é de facto esse. É importante, no entanto, tentar perceber que circunstâncias específicas é que levam a que as pessoas, os municípios, estejam afastados de um órgão de importância tão primordial para a vida do concelho como a Assembleia Municipal. Creio não ser um problema específico de Odivelas. Os concelhos das áreas metropolitanas mais densamente habitados ou com maior densidade populacional têm, de facto, este déficit de participação democrática das pessoas, quando, do ponto de vista da proporção. É óbvio que em municípios mais pequenos há uma participação das pessoas na vida política do município, seja por via da Assembleia Municipal, seja por via da Câmara. À medida que os concelhos têm mais dimensão, esta participação perde-se. Portanto, do que se trata fundamentalmente é nós percebermos como é que a própria Assembleia Municipal, como é que os órgãos podem intervir no sentido de reverter esta situação que não é, obviamente, da responsabilidade dos municípios. E eu acho que passa muito pela afirmação do que é a Assembleia Municipal. Para nós que estamos na política é perfeitamente normal, e o Luís disse na sua introdução, as competências da Assembleia Municipal, qual é o papel deste órgão na vida do concelho. Mas eu creio, aliás, nós estamos seguros disso, de que muitos municípios do nosso concelho não sabem para que é que serve a Assembleia Municipal e não sabem qual o seu papel, qual o papel da Assembleia Municipal no conjunto das decisões políticas do município. E, portanto, reafirmar a importância da Assembleia Municipal como um aspecto essencial para o aprofundamento da democracia é fundamental e é aquilo que nós nos propomos fazer caso ganhemos a Assembleia Municipal e mesmo que não ganhemos, com a representatividade que o eleitorado nos der. A Assembleia Municipal, como disse, é um órgão deliberativo, com competências próprias dadas pela legislação, portanto, pela lei.
não é um apêndice da Câmara Municipal, não está lá só para ratificar as decisões da Câmara, mas está para ter uma vida e uma participação ativa nas definições estratégicas da própria Câmara Municipal. E é nesse sentido que muitas das deliberações, todos os documentos estratégicos e as orientações estratégicas da Câmara Municipal têm que ser discutidos, e eu coloco o acento tónico nisto, têm que ser discutidos e deliberados na Assembleia Municipal, porque só a deliberação não é por si só importante, é preciso que os temas sejam de facto discutidos. Eu acho que há aqui um papel essencial a fazer, em primeiro lugar, num trabalho de informação sobre as competências da Assembleia Municipal e sobre o que é que se lá passa, e depois com principal enfoque para as camadas mais jovens, sobretudo para os jovens, a partir do terceiro ciclo, a própria Assembleia Municipal deve assumir aqui uma postura de informação, de esclarecimento, que leva que, desde tenra idade, os municípios saibam que existe aquele órgão e para o que serve, e depois, durante o funcionamento da própria Assembleia Municipal, ela deve ser em si mesma a promotora do debate público. Portanto, quando dizia há pouco este divórcio entre as pessoas e a Assembleia Municipal, resulta muito da Assembleia Municipal viver fechada em torno de si próprio, das suas deliberações e das suas discussões, e nunca foi a porta de entrada do município para a vida política do Conselho. E é isso que nós pretendemos fazer com a nossa candidatura à Assembleia Municipal. Mais sessões descentralizadas, mais sessões temáticas, mais sessões nos bairros. Queremos o Conselho todo, a Assembleia Municipal, a discutir os problemas das pessoas. Desde a educação, à saúde, aos problemas da higiene urbana, do espaço público. É importante que, com políticas assertivas, com políticas de charme também junto das pessoas, de sedução política junto das pessoas, consigamos trazer as pessoas para participar neste órgão que, como disse, é o órgão fiscalizador, mas também deliberativo. O município tem o órgão executivo, que é a Câmara Municipal, e depois, não à parte, não na periferia da discussão pública, tem a Assembleia Municipal. É por isso é que as pessoas têm 3 boletins de voto, e eu acredito que ainda muita gente, quando vai votar e vê os três boletins de voto, a Câmara sabe o que é, conhece os candidatos todos, há as Assembleias de Freguesia, porque é uma realidade que lhes toca de mais perto, também conhece. Em relação à Assembleia Municipal, há sempre aquele distanciamento sobre, em primeiro lugar, a sua importância, porque é da ausência desta consciência da importância da Assembleia Municipal que depois resulta o divórcio. Ninguém participa numa coisa que considera inócua ou pouco produtiva. E é isso que nós nos propomos reverter com a nossa candidatura, com a força e com a bancada que o eleitorado nos der, e se assumirmos a presidência da Assembleia Municipal, mudar completamente o paradigma do funcionamento da Assembleia Municipal, procurando levar de facto as pessoas a participar na Assembleia Municipal e mostrar às pessoas o que é a Assembleia Municipal e a importância deste órgão na vida de todos eles. O único lar público de Odivelas encerrou em 2016. A CDU foi então a única força política que se preocupou e interveio para resolver esta situação ao longo de todo este mandato. Continua a ser uma preocupação para a CDU esta questão, até porque não há um lar público num concelho tão densamente povoado como Odivelas. A nossa razão foi bem visível durante a pandemia, porque vieram à luz do dia as situações reais de todo o conjunto de lares do concelho e algumas situações bem críticas. E, portanto, quando na altura nos opusemos ao fecho do lar, era óbvio para nós que tínhamos razão. Mas às vezes também é bom que aconteçam alguns episódios da vida para mostrarmos a razão, para se tornarem claras as razões que tínhamos. Naturalmente que a CDU continuará a luta pela construção de um lar público em Odivelas. Já dissemos por diversas vezes que temos na população idosa uma das nossas principais preocupações. E, portanto, tudo faremos, não só pressionando o Governo, exigindo ao Governo e à Segurança Social as medidas que tem que tomar, mas também porque este é um problema de uma dimensão global, chamarmos à contribuição para a resolução destes problemas as mais diversas instituições que existem neste concelho. É o problema dos lares, é o problema dos centros de dia para idosos, é o problema das creches, portanto, há toda uma série de equipamentos
que teremos que equacionar dentro do quadro que já definimos, que é de um planeamento integrado e dando prioridade à correção das assimetrias sociais e territoriais. Bem, Feira, ao longo destes dias de pré-campanha, ao longo dos dias de campanha que ainda faltam vir, mas para já, daquilo que já viu, daquilo que já viveu, o que é que tem encontrado nestas reuniões, nestes contactos, nestas ações de rua que tem feito até agora? Olha, permita-me que vá a uma questão prévia que eu gostaria de colocar. Quando apresentámos aqui este resumo, no fundo é um resumo do nosso programa eleitoral, era a minha ideia transmitir diretamente às pessoas que nos escutarem uma questão que para mim é uma questão de fundo. É que não há presidentes da Câmara iluminados, homens que dominam tudo. Há presidentes da Câmara que têm boas equipas e presidentes da Câmara que não têm más equipas. É evidente que é preciso qualidades para o presidente da Câmara e eu penso que tenho essas qualidades. Mas só avancei porque estou absolutamente convicto que tenho a trabalhar comigo pessoas profundamente conhecedoras e da realidade do Conselho e extremamente competentes. Foi isso um pouco que tentei mostrar aqui, dentro daquilo que é o estilo característico da CDU, que é o nosso trabalho coletivo. Quanto àquilo que se passa na rua, eu diria que há duas componentes muito importantes. Uma, de facto, é uma, creio que muito sincera, vontade de mudança das populações, que se sentem muito penalizadas, as pessoas com quem nós falamos, pelo atraso na resolução de problemas, algumas pela degradação progressiva das suas condições de vida, e, portanto, eu não posso deixar de trazer aqui esse traço de descontentamento e de vontade de mudar. Não vou fazer prognósticos eleitorais, acho que eles neste momento não fazem sentido, dizer o seguinte: se a população de Odivelas entender que é a CDU que deve governar este Conselho, estou absolutamente confiante na capacidade das pessoas que propomos para a Câmara para gerir os destinos deste Conselho. Muito bem, resta-me então recordar que razões não faltam para votar na CDU no próximo dia 26. A CDU conta consigo, pode também contar com a CDU, até porque com determinação e confiança na CDU fazemos mais e melhor. Agradeço-lhe a sua participação, o seu acompanhamento. Não esqueça, dia 26, o voto é a CDU.